trouxe para a gente estudar um pouco nesta noite uma mensagem do livro Fonte Viva, o capítulo 33, que o título é Erguer e Ajudar. O benfeitor Emmanuel traz algumas considerações sobre um trechinho do Evangelho, especificamente de uma passagem do Atos, capítulo 9, versículo 41, que diz assim: e ele, dando-lhe a mão, a levantou. Ele faz Emmanuel vem trazendo algumas considerações. Isso foi uma passagem que vamos, inclusive, tecer alguns comentários, em que figurou como um dos atores foi Pedro. Pedro estava em Lida, e em Lida ele teve contato com várias pessoas e curou um senhor chamado Enéas, que já tinha 8 anos que não andava. Ele estava em Lida. E ele recebeu um chamado de 2 emissários que vieram de Jope, para que Pedro se deslocasse a Jope para ver uma irmã que se chamava Tabita, e em grego eles chamam Dorcas, por isso que tem 2 nomes. Não sei se vocês já ouviram esse caso que aconteceu com Tabita. É um fato muito interessante, que é rica a história, e nós veremos e encontraremos no Caibar Chuto umas considerações muito interessantes a respeito dessa passagem. Então, o que ocorreu nessa passagem? Pedro recebeu esse chamado, esse pedido, essa solicitação desses 2 emissários e se deslocou até Jope para ver Tabita, que para eles já estava morta. Pedro chegou no local, tinha umas viúvas em volta, velando pelo corpo. Pedro pediu que essas viúvas se retirassem do ambiente, e ele fez uma prece pedindo uma ajuda para socorrer a Tabita naquele instante. E chegou próximo da Tabita e disse exatamente assim. Ele, dando-lhe a mão, disse que ela se levantasse. Ele a levantou. Então, é esse trechinho que nós vamos estudar nessa noite. É um trechinho curto, simples, mas de uma profundidade que, olha, nós podemos ficar esta noite e vamos continuar pensando na Tabita e no Pedro por um bom tempo ainda. De tão interessante que essas considerações que nós vamos trazer aqui vão fazer a gente pensar a respeito desse assunto. Emmanuel, vamos ler o trechinho, só para a gente situar no que Emmanuel está trazendo para a gente. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Ele disse para Tabita se levantar, e Tabita se levantou. Aí nós vamos encontrar no Caibar Chuto
Vida e Atos dos Apóstolos, que é a obra. Ele fez algumas considerações sobre essa passagem, muito interessante, porque ele traz fatos que ressaltam dessa história. Primeiro, Tabita tinha um merecimento, porque para você obter determinada bênção, determinada circunstância favorável na tua vida, algum motivo tem, né? Então, a Tabita trabalhava com muito carinho, com muito zelo pelos irmãos daquela comunidade. Então, está aí, inicialmente, a motivação que envolveu várias pessoas em buscar socorro para Tabita. As viúvas ficaram com a Tabita, enquanto os emissários foram à busca de Pedro, porque sabiam que Pedro estava próximo. Era coisa de 20 quilômetros entre Tabita e Lida. Então, eles foram buscar Pedro e trouxeram Pedro. Então, segundo ponto, a intervenção de Pedro. Pedro não discutiu como é que não estava, como é que ela estava passando. Pedro recebeu o pedido e foi para Jope. A história é muito simples e curta. Ele recebeu o pedido e foi para Jope. Tentar salvar Tabita. Ele não pensou se ele ia ter condições, se ele não ia ter condições, o que é que a distância que tinha, que tudo era realizado a pé. Ele, em momento nenhum, nessa história, aqui, eu não registrei porque não tem registro nenhum dele colocando condições, vendo as condições que estavam ali à sua disposição, na sua escolha de ir para Jope e salvar a Tabita. Ele pegou a missão e foi. Ele juntou-se aos irmãos que foram pedir ajuda e foi-se imediatamente. Mas aí, Caibart traz uma consideração muito interessante. As viúvas, o emissário, Pedro, mas um ponto importante ele ressaltou. A assistência espiritual que Pedro recebeu. Ele pediu e recebeu. Um benfeitor agiu por intermédio de Pedro, fez Tabita levantar. E por que Tabita veio a... Por que Pedro conseguiu que Tabita levantasse, já que Tabita era tida como morta? Aí Caibart vem explicando para a gente. Ele vem explicando, aí já vai fazer menção a outro livro dele, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. Primeiro, ele faz o comentário em Vida e Atos dos Apóstolos, mas ele remete a gente para outro livro dele, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele vai explicar o que é que estava havendo com Tabita. O que estava havendo com Tabita? E ele remete ao capítulo que ele explica o que ocorreu com Lázaro. O que ocorreu com Tabita era o mesmo fenômeno cataléptico que ocorreu com Lázaro. Tabita ainda não havia morrido. Porque se Tabita já tivesse desencarnado, não há se falar em retorno à vida de uma pessoa que já desencarnou, que já soltou os laços que ligam o espírito ao corpo. Então Pedro conseguiu essa intervenção através do bom espírito, do espírito amigo que intercedeu em benefício da Tabita, mas por conta disso, por conta desse fenômeno que Kardec vai nos explicar, daqui a pouco eu vou falar a respeito. Porque
a aparência é de morte. A aparência é de morte. Perda da inteligência, perda de movimentos. E a rigidez, o aspecto cadavérico. Então a pessoa pensa e não é de forma inadequada que realmente a pessoa morreu. Mas aí nós temos essas considerações, inclusive Caibá fala uma coisa muito interessante, que ele lembra o que aconteceu com Ananias e Safira, a sua esposa, que eles foram enterrados com menos de 3 horas. Antigamente não tinha, eles não esperavam tanto tempo. Hoje a ciência evoluiu, hoje em dia você tem condições de fazer exames, protocolos específicos para você eliminar essa possibilidade. Mas nós estamos falando de quantos anos atrás? Né? Então, muitos eram enterrados rapidamente. Então, isso ocorre. Né? Então, agora nós vamos buscar em Kardec as considerações sobre a letargia, para a gente entender esse processo. Ele explica sobre a letargia, sobre a catalepsia e a morte aparente. A pessoa tem aquele aspecto de que já desencarnou. Né? E a diferença da letargia para a catalepsia, ele traz essas orientações, assemelham-se e têm o mesmo princípio, sendo que a letargia ela é mais ampla, ela é mais generalizada, ela atinge mais órgãos. E o Kardec traz a orientação. O espírito está ligado ao corpo, o espírito sente, ele tem consciência, mas ele não consegue comunicar-se. E a diferença de uma para outra é que a letargia é mais ampla, e a catalepsia é como se fosse uma letargia parcial, que ela ocorre com menos órgãos, né? E é menos intensa. Então ela difere, mas ambas têm a suspensão das forças vitais. E isso que nós já falamos aqui, que é o que dá aquele aspecto da morte. Esse é o que dá o aspecto à morte, né? Mas o que Emmanuel traz para a gente dessas considerações? Que Pedro imediatamente se deslocou e não se contentou em somente em falar com os emissários. Ele se deslocou a Jope e se colocou à disposição, utilizando dos meios que tinha conhecimento para rogar auxílio para que Dorcas se restabelecesse fisicamente. E assim conseguiu. Então, o que Emmanuel traz aqui e enaltece? Emmanuel enalteceu a atitude de Pedro. E para que ele obtivesse o restabelecimento físico daquela criatura. E agora eu vou aproveitar mas durante o estudo a gente vai buscar compreender mais essa passagem e essa atitude de Pedro. Mas vão pensando e vão gravando aí, se nós já estamos aptos, se já temos convencimento, se nós já estamos preparados, se nós já temos estas intenções de ir para Jope, conforme Pedro fez. Vou deixar essa pergunta no ar para a gente ir refletindo. Se nós já temos condições de ir para Jope e fazer o que Pedro fez. E esta é
a tônica, vamos dizer assim, a tônica que vai ficar, por enquanto, sem ser mexida, mas nós voltaremos a essa análise dessa questão, que este ponto é muito importante para a gente. Eu creio que é o ponto principal que Emmanuel trouxe para essas considerações dessa passagem. Voltemos ao Emmanuel. Ele diz assim: observamos muitos companheiros a se erguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Muitos irmãos, muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre. E aí, nós já estamos inseridos nesse processo, nessa condição de banhados pela divina claridade do Mestre, usar o nosso conhecimento. Nós temos conhecimento para poder atuar em casos assim. Nós já temos a alegria de agir assim, de buscar esta virtude. Com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, eu não vou falar de muitas obras. Eu trouxe um breve resumo de um livro. Não vou aqui falar sobre assuntos desconhecidos de ninguém presente aqui. Pode ser que algum desencarnado que esteja aqui ainda não ouviu isso. Mas nós que estamos aqui, mesmo com pouca base doutrinária, nós temos conhecimento dessas realidades da vida espiritual. Então eu vou utilizar de Humberto de Campos, desse livro Boa Nova, e vou trazer algumas considerações para a gente aqui. Jesus buscou a fundação do reino de Deus no coração dos homens. Todos sabemos disso. Todos sabemos disso. Nenhum mármore mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Nós sabemos. O que mais importa é o que você sente, é o seu sentimento. Porque o seu sentimento vai gerar em si, conforme Emmanuel nos traz essas orientações, o que primeiro você sente, depois você pensa, e depois você fala e age. Então, aí tocou, Humberto de Campos toca num ponto importante. 2 pontos, né? Falando em enaltecendo o sentimento e falando da boa vontade. Vamos para Jope, gente? Tá pouco ainda, né? Então tá bom. Vamos continuar só com Humberto de Campos no Boa Nova. Só o Boa Nova, tá? Ele diz assim: devemos buscar a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Nós sabemos disso. Essa estrada difícil, pedregosa, que as pedras estão dentro dos nossos sapatos,
nas nossas sandálias, porque eu acho que nós não estamos nem de sapato, nós estamos de sandália, e a sandália toda hora está entrando aquelas pedrinhas minúsculas no nosso calcanhar. Continua Humberto Campos. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Nos dias de calma. E no dia do alvoroço? E no dia mais turbulento? Temos a mesma fidelidade, a mesma confiança, a mesma esperança, a mesma coragem? Devemos encarar qualquer posição difícil como um ensejo de provar e mostrar, de revelar a nossa fidelidade a Deus. Em qualquer posição difícil. É nestes momentos que nós devemos mostrar a nossa fidelidade a Deus. A fidelidade ao Pai. Ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possui no coração. Gente, estamos falando alguma coisa aqui que nós não conhecemos? Não, nós conhecemos. Você só pode dar o que você tem. Você só tem condições de dar o que você tem. Uma vez um amigo meu me falou isso, sabe? Estava inventando a doutrina espírita e ele me falou, nunca mais eu esqueci. Nunca mais eu esqueci. Porque a gente fica querendo dos outros sempre além. Mas a gente não para pensar nessas considerações que o Humberto Campos trouxe aqui. A pessoa só pode dar o que ela consegue dar. A pessoa só consegue fazer até os limites de sua força, de seu entendimento e de sua compreensão. Mas a gente precisa pensar nisso com carinho, para poder evitar de cobrar dos nossos irmãos além do que eles podem. Continua Humberto Campos. Isso tudo, gente, eu estou relacionando aqui da obra Boa Nova para dizer que nós já conhecemos muitas coisas. Isso que eu estou falando aqui, nós já sabemos. Mas precisamos ouvir. Precisamos ouvir para reavivar, para fazer brotar em nós e abrir essa dimensão dessa percepção e de nossa visão. Continua ele assim: zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Nós vamos cuidar de nós e dos irmãos que estão ao nosso lado, porque de todos quem cuida é o Pai. De todos quem cuida é o Pai. Nada se fará sem a nossa boa vontade e esquecimento dos males recebidos. Nós não avançaremos se ainda ficarmos presos, algemados ao passado e ao mal que nós recebemos. É uma mágoa que não é construtiva. Não faz você sair do lugar. Isso a doutrina espírita, com base no Evangelho de Jesus, traz esses fundamentos. Esquece o mal e segue. Te fizeram mal, você vai cair.
você vai tropeçar, porque você é frágil, você é débil. Então você, dada essa fragilidade, você cai. Você cai. Você se revolta. Você se incomoda. Mas o Evangelho, as orientações do Evangelho, nos traz as seguintes orientações. Levanta e prossegue. Sacode a roupa e prossegue. Tira as pedras da sandália e prossegue. Não tem orientação nenhuma lá, nenhuma para você voltar-se para aquela criatura que te fez mal e tentar resolver com ela essa questão antes de prosseguir. Em momento nenhum. Tem sim orientação da doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina baseada no Evangelho, que é uma doutrina de amor de Jesus, para você compreender que aquele irmão ainda não tem condição de entender sobre o que realmente importa em nossa vida, que é o item anterior: faz o bem para todos que estiverem ao seu lado. A Terra é um grande hospital. O pecado é a doença de todos. Mas o Evangelho traz o remédio eficaz ao homem enfermo. A Terra é um hospital, nós sabemos. E a escola também. Mas nós temos o remédio eficaz. Um remédio eficaz. Você vai ver esse irmão como uma criança, esse irmão que te fez mal, que te trouxe mal, ou que tentou fazer mal. Porque tentar não quer dizer que vai conseguir. Que você pode abalar-se com a atitude do irmão, pode trazer consequências para você, mas dependendo do estágio que você esteja, aquilo não faz nem cosquinha. E a forma que você emite vibrações positivas para esse irmão, olhando ele como um irmão que não tem ainda conhecimento, porque é criança, porque ele ainda ignora as realidades da vida. Mas nós não podemos alegar isso. Nós não podemos alegar isso. Por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Uma véspera de feriado, felizes por estar aqui. Estamos felizes. Eu vim feliz. E eu não vou sozinho para Jupe. Não vou, tá? Não vou. Alguém de vocês vai ter que ir comigo para Jupe. Eu não vou sozinho, não. Precisamos nascer de novo para conhecer o reino do céu. Precisamos nascer de novo para conhecer o reino do céu. Voltamos ao Emmanuel. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo, Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, restabelecendo o ânimo.
eu fui buscar informações no Humberto Campos, está eu de novo no irmão X. É a mesma pessoa, é o mesmo espírito. Luiz, os exemplos foram só dele, muito interessantes, por isso que são dele. E por coincidência, que trazemos aqui essas considerações do irmão X agora, da obra Lázaro, Rei de Vivo. Os ociosos de todos os tempos sempre encontram infinitos recursos para escapar ao círculo das obrigações. Normalmente estão queixosos e desalentados. As estações do ano são desculpas para não cumprirem seus compromissos. Se chovesse hoje, nós estaríamos aqui hoje, é véspera de um feriado. Nós viríamos de guarda-chuva, molhado, a gente viria, molhando o pé da sandália. É bom que molhe o pé e tira um pouco das areinhas. Né? Molha o pé e tira um pouco das areinhas. Eles estão rodeados de obstáculos. Assim também ocorre no campo das realizações espirituais. Irmão X nos traz essa informação. Incontável número de pessoas que procuram nas fontes espiritistas e chegam nestas fontes, nestas casas desejosas de aquisições mediúnicas. Muitos querem, quando inicia, porque quer ser médium, quer trabalhar, quer psicografar, quer fazer palestra, quer ir para o exterior. Hoje, nós estamos aqui reunidos nessa casa bendita porque alguém veio aqui limpar a casa. Este ambiente está asseado, perfumado, porque alguém aqui se comprometeu e cumpriu com a sua obrigação de deixar este ambiente em condições de ser utilizado. Nós estamos reunidos aqui nessa calma, nessa tranquilidade, porque nós estamos protegidos. A casa aqui, nós vemos, apesar que a casa, o irmão disse que ainda tem outros andares aqui para baixo, mas nós não sabemos a dimensão e o tamanho desta casa. E esta casa está protegida para nós ficarmos tranquilos aqui e com essas reflexões pensando somente em coisas boas. Essa casa está protegida. Tem uma rede de proteção aqui em volta dessa casa. Então, querer serviços importantes na casa é interessante. Mas vamos participar daqueles serviços que são necessários para a casa ficar viva, para a casa ficar com a porta aberta, porque todo dia a casa tem as suas obrigações e tem que ter alguém para poder fazer. Então, o que Humberto X traz para a gente é que em todos os cometimentos do progresso legítimo, o problema da construção não se resume à palavra. Para você construir uma casa, você vai usar cal, você vai ter que usar pedra, a estrutura bem pensada, usar os ferros necessários, na medida necessária, na medida adequada. Tudo tem o seu planejamento. A ferrovia carece de base aonde vão ser assentados os trilhos,
a madeira, a base, a sustentação, as pedras que sustentarão, tudo tem o seu encadeamento lógico. Né? E se na vida física, este aproveitamento de recursos vivos e substanciais são necessários, como dispensar a boa vontade e os valores do homem nas edificações do Espírito? Como? Hermínio Miranda, na obra Cristianismo, uma mensagem esquecida, ele traz umas considerações interessantes que eu trouxe para a gente aqui. Salvação não é ato de graça, de crença ou de filiação a práticas religiosas. Salvação não é isso. Não que ele esteja desmerecendo a prática religiosa. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele está dizendo que o que importa, essa conquista pessoal, esta questão de procedimentos. Isso sim é o que fará diferença na sua análise, no seu balanço sobre a forma que você agiu, da forma que você pensou, da forma que você agiu, enquanto esteve aqui neste ambiente terreno. É essa a forma de você usar a sua fé, sim, mas com base em premissas sólidas, inteligentes, que realmente resulte numa construção benéfica para o espírito. Não simplesmente somos espíritas. Não simplesmente somos espíritas. E não é porque somos espíritas que podemos enaltecer a nossa posição. Não. O que fará a diferença é o que estamos fazendo com o conhecimento que nós estamos recebendo. E nós recebemos a todo instante. A obra é vastíssima. As considerações, você pega qualquer livro, você busca e encontra fundamentação para qualquer trecho do Evangelho nessas obras subsidiárias. Está em fundamentação. Tem fundamentação. Então, e ele diz ainda, ele lembra quando Cristo disse a Nicodemos: creio porque sei. Sei o quê? Sei que não vou poder agir ao arrepio das leis divinas. Nós não podemos ir contra as leis. Nós já sabemos, nós temos conhecimento da lei de Deus. Nós temos a nossa consciência, porque quando nós nos equivocamos, tem um botãozinho lá que faz assim, ó, e dá aquele som ensurdecedor que te agride intimamente e mostra a você que você está equivocado. E qual a resposta para a gente, para cada um de nós, quando agimos assim? Nós já sabemos que o que importa realmente é você como espírito, você como um ser que continuará aqui depois. Não vai ser só dessa vez. Não vai ser só dessa vez. Se Deus permitir, voltaremos para corrigir muitas coisas ainda. Não é? E continua ele. Cristo disse a Nicodemos: por que não terei que repor o que tirei? Nós sabemos. Nós teremos que repor.
E que nós possamos ter essa compreensão de Zaqueu, aonde ele usurpou, devolver em quadro. Repartir os seus bens com os mais necessitados. E seguir Jesus. Seguir Jesus. Que nós possamos ter essa percepção. E é exatamente o próximo aqui. De reparar o que danifiquei. Porque Zaqueu cumpriu isso à risca. De reparar o que ele danificou. De corrigir o que fiz de errado. É Cristo falando para Nicodemos. Não é inteligente persistir no erro, pois o caminho a que Jesus chamou reino dos céus é a estrada do procedimento reto. E aqui é o que nós aprendemos nesses livros. É o procedimento reto. É a melhor escolha, é a melhor opção. Né? E não sei se vai dar tempo, mas eu acho que vai dar tempo sim. Antes da gente ler, eu vou ler, e depois eu vou ler o trechinho. Outro livro do Irmão X, Pontos e Contos. Vou ver se eu consigo ler esse trechinho aqui. Emmanuel diz assim: nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Nós nos achávamos mortos na ignorância, mas hoje nós já temos algum conhecimento. Essas coisas que nós sabemos, que nós comentamos aqui anteriormente, isso dá elementos de sobra para a gente fazer boas escolhas. Nessas circunstâncias que bate a nossa porta, e quando bate a nossa porta, é naquela hora que você tem um compromisso. É aquela hora que você tem que pagar a conta hoje. O banco vai fechar e o irmão chega ali a ponto, no limite de suas forças, porque ele vai se matar. Bate na sua porta nesta hora, na hora que você não pode, na hora que você está levando o filho no médico, na hora que você... E você fica naquela assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E é esses momentos que a gente tem que estender o socorro aos demais. Por conta desses pequenos conhecimentos que só do livro da Boa Nova que eu trouxe para a gente. Continua Emmanuel assim: não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. Imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Aquele irmão que vai bater a tua porta, com fome. Com fome. Você vai fazer oração para ele? A oração vai matar a fome dele? Aquele irmão que te bate a porta, e ó, são coisas simples só, hein? São coisas simples. Essas são coisas simples, fáceis de serem sanadas. Chovendo, sentindo frio, você vê aquela criatura que te bate a tua porta, porque quando você está na rua, é mais difícil. É mais difícil. Às vezes você não tem um tostão. E às vezes você não é Bezerra de Menezes, que larga os anéis e sai entregando.
Primeiro, ele restituiu em quadro. E depois ele saiu dando tudo que tinha para os outros. Né? Mas a gente ainda não está nesse patamar. Tá bom. Mas dentro de casa, você pode caçar alguma coisa para a criatura comer, você pode caçar alguma roupa para... Dá uma camiseta, mas dá pelo menos alguma coisa. Dá um pedaço de pão, dá um panchão. Mas dá. Dá porque... Com base no que nós já sabemos, né? Com base no que nós já sabemos. Porque você vai falar com o irmão para ele ir embora, que você vai fazer uma oração para ele, você ainda não está em condição de dar um abraço e o abraço matar a fome dele. Tinha o irmão X, tem esse livro Pontos e Contos, ele traz uma historinha interessante, o semeador incompleto. A criatura era um cristão muito inteligente, muito sincero, de convicções fortes e maneiras muito francas. Um excelente conversador. E ele ocupava a tribuna, assim, de forma inigualável. Ele expunha bem as considerações dele, né? Ensinava sempre com muita lógica, aconselhava com acerto, espalhava tesouros verbais, mas reconhecia-se incompreendido de muita gente. Ou seja, o que você via, às vezes não era tudo aquilo que os seus olhos percebiam, porque ele estava insatisfeito. Ele dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Com a passagem do tempo, as suas palavras perderam o brilho. Aí, ele entendeu por bem se aprofundar no ensino do estudo das palavras, das letras sagradas. E cada hora mais ficou sozinho e distante das pessoas. Ele estava enfastiado, ele sentia-se ausente de sua época, descrente do mundo, e retirou-se das atividades sociais. Afastou-se. Até que o anjo libertador bateu à sua porta e veio buscar. E veio desencarnar. E passou muitos anos numa situação, numa esfera obscura. Mas ele era muito inteligente e lembrou-se do que importa em muitas ocasiões em nossa vida, que é o valor da prece e da oração sentida. Então ele pediu ajuda, porque ele se viu numa situação deplorável. Aí ele pediu ajuda. Os movimentos que foram sentidos, o próprio Senhor, o próprio Jesus veio socorrê-lo com aquela prece sentida daquele irmão. Jesus perguntou para ele: que missão desempenhaste na terra? Ele disse que a tarefa foi semelhante ao semeador da parábola de Jesus. Gastei dezenas de anos espalhando as tuas lições na terra. As sementes que eu espargi caíram sempre em terra sáfara, quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho. Surgiam espinhos de insensatez. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância, mas meu salário tem sido o pessimismo. Fui sincero contigo e fiel a mim mesmo. Aí Jesus faz algumas considerações para ele. Se atirar tantas sementes a esmo, que fazias do solo?
Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, que não retira as pedras do campo, nem socorre o brejo infeliz? É fácil espalhar sementes, porque os princípios sublimes da vida, procedem originariamente da providência divina. A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do servo disposto a contribuir com o próprio suor. Jesus fez uma indagação a ele. Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecida pelo Pai eterno para o universo inteiro? Ele respondeu que a parábola de Jesus não se referia aos deveres para com o solo. Jesus continuou as indagações. Estará o mestre obrigado a resolver o problema dos discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, a charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior do reino dos céus será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Aquele irmão, o semeador incompleto, começou a chorar convulsivamente. Jesus disse a ele, para ele voltar ao campo de trabalho terrestre e não esquecer do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudará a ti mesmo. Espargiste as sementes, mas não consultastes as necessidades do solo. Distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Resposta de Jesus para ele. E aí? Já está findando o nosso tempo. Eu vou ler só os últimos parágrafos. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Que nós possamos estar a ponto de ver essa necessidade. Cada um de nós só pode dar o que tem. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Mas cada um recebe de acordo com aquilo que dá. E a matemática da vida, daqui do terra a terra, é diferente dessa matemática financeira do mundo espiritual. E nós vamos findar por aqui, porque ainda não estamos a ponto ainda dessa vitória suprema sobre nós mesmos. É o que André Luiz nos traz. Nós achamos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa. Por quê? Daqui da terra, você precisa acumular para ter. Você precisa ganhar dinheiro para comprar as coisas.
E você compra para você ter. E você compra, você precisa guardar para ter. Não é assim? Matemática da vida, do terra a terra. Você trabalha, ganha para comprar as coisas que você precisa. E você, quanto mais você guarda, mais você tem. É assim? Mas a matemática espiritual é um pouco diferente. Ela é drasticamente diferente. A matemática espiritual, seja aqui ou em qualquer lugar do universo, é o seguinte: quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá de si, mais você fica feliz. Mais você fica leve. Que Jesus ampare a todos nós. Vamos para Jope, gente?